a União Europeia está se preparando para dar um passo sem precedentes. Os países da União Europeia estão atualmente debatendo uma proibição total de vistos de turista para todos os russos por causa da invasão ilegal da Ucrânia pela Rússia. Agora, é claro, esse é um tema polêmico porque, por um lado, não queremos que os russos simplesmente vivam a vida como se tudo estivesse normal. Enquanto isso, o governo deles está realizando uma invasão ilegal de outra nação soberana. Por outro lado, entendo o argumento que muitos russos fazem agora. Eles não têm controle sobre o que o governo deles faz, porque a Rússia não é uma democracia como os países ocidentais. Por isso, quis conversar com Kaylin Robertson para saber mais. Ele é um jornalista baseado na Ucrânia e alguém que tem acompanhado esse debate de perto. Vamos ouvir a conversa. Bem-vindos de volta. Hoje temos Kaylin Robertson, um jornalista baseado na Ucrânia e alguém que é procurado por Vladimir Putin. É um prazer tê-lo no canal. E Kaylin Robertson, obrigado. Muito obrigado por me receberem. Eu adoro este canal. Perfeito. E eu sei que queremos começar falando sobre por que você é procurado na Rússia. Estou supondo que é porque você foi para Kursk. Talvez você possa falar um pouco sobre... Isso, sim! Quando a ofensiva de Kursk começou, eu já sabia que os russos espalhariam desinformação sobre o que realmente acontecia para os russos locais. Rússia Hoje e vários jornais de Moscou passaram a afirmar que ucranianos cometem crimes de guerra. Eles estavam assassinando todo mundo, eles estavam matando todo mundo. E eu queria ir pessoalmente para combater a propaganda, para ver qual era a verdade. Entrei com os militares ucranianos e pude circular livremente. Não era uma excursão para a imprensa. Eu podia andar, perguntar e fazer o que quisesse. Foi bem dramático. Só percebi o quão extremo seria ao começar naquela estrada para Suja, principal cidade tomada. Tanques em chamas passavam rápido e drones dos Estados Unidos da América estavam por todo o céu. Foi dramático. Mas isso aconteceu porque a contraofensiva tinha acabado de começar, quando as tropas norte-coreanas tinham sido colocadas em terra. E então os russos estavam disparando foguetes Grad, todo tipo de munição, diretamente nessas cidades e matando seus próprios civis. Mas o que era realmente interessante é que a maioria das casas da cidade onde eu filmei ainda estava intacta. Crianças andavam de bicicleta e pessoas recebiam ajuda na rua. Em apenas um mês após os ucranianos saírem de Kursk, tudo o que ocorria era a Rússia. Hoje, publicaram tweets o tempo todo dizendo que destruíram tudo, com valas comuns e a cidade devastada. Mas, na verdade, foram os russos que fizeram isso quando estavam realizando sua contraofensiva. Eles tiveram que bombardear suas próprias cidades para retomá-las. Mas eu também queria destacar o fato de que a Rússia é mais fraca do que afirma ser no cenário mundial. Demoraram 8 meses para retomar cidades que já eram deles em seu próprio território. Usaram armas iranianas, peças chinesas e tropas norte-coreanas para recuperar suas cidades. Este país achou que tomaria Kiev em 3 dias. Por isso, havia 2 motivos para ir. Primeiro, para combater a propaganda russa sobre assassinatos nas ruas. E segundo, mostrar a verdadeira Rússia. Eu podia ir lá sem passaporte. Foi a única vez que estive em algum lugar sem passaporte. Mas a Rússia retaliou de uma forma bem extrema. Divulgaram um comunicado do Tribunal de Kursk sobre meu mandado de prisão. Desde então, a Russia Today tem divulgado vários vídeos difamatórios dizendo que sou terrorista e coisas assim. O que é realmente irônico, porque tudo o que eu fiz foi atravessar a fronteira deles, ilegalmente, tecnicamente, o que é estranho. Vindo de um país que não valoriza tanto a integridade das fronteiras e invade ilegalmente as de ucranianos comuns ou de seus vizinhos. Mas não, assim que um jornalista cruza a linha, isso já é demais. Então eu acho que é isso. Isso também evidenciou a hipocrisia da mentalidade russa. Mas foi bom fazer isso porque pouquíssimos jornalistas realmente conseguiram entrar lá. Eu sou o único que eles realmente parecem ter perseguido da forma como fizeram. Acho que isso ocorreu porque fui direto nas reportagens e disse: sabe, a Rússia é meio que um buraco de merda. Sabe, a forma como as pessoas estão vivendo aqui agora é na verdade muito melhor sob o controle ucraniano do que era sob o controle russo. As pessoas pareciam mais felizes sob os cuidados dos ucranianos. E isso só mostrou que essa imagem de que, sabe, a Rússia é essa potência incrível, esse superpoder, quando, na verdade, é basicamente uma bagunça fora de lugares como São Petersburgo e Moscou, isso tornou tudo ainda mais importante. Então, fico feliz por ter feito isso. Tinha muitos propósitos e razões diferentes. Mas se eu não tivesse conseguido aquelas imagens,
não haveria registros mostrando aquelas casas ainda intactas. Então, olhando para trás, foi realmente bom ter feito isso. Mas, na verdade, isso deixou eles muito irritados. Certo. Vamos falar sobre como você está lidando por ser procurado internacionalmente? Emitiram um alerta da Interpol que nenhum país ocidental vai respeitar. Mas tenho certeza de que isso já traz problemas por si só com os quais você está lidando, certo? Sim, claro. Minhas férias para a Rússia está cancelada agora. Foi aí que tudo começou. Mas há muitos países para os quais não pude ir que têm tratados de extradição, como China, Vietnã, países da América do Sul e da África. Não fiz uma lista adequada. Até sobrevoar esses países me deixava nervoso, consultando onde poderia ou não ir. Porque, quero dizer, eles me colocariam na prisão por traição, em algum tipo de prisão na Sibéria ou algo assim. Sabe, eles diriam que eu estava fazendo espionagem ou terrorismo, então seria o fim de tudo. Então, quero dizer, eu tenho que ser bem cuidadoso com os lugares para onde eu viajo agora, pelo resto da minha vida. Enquanto a Rússia continuar existindo como o estado que é, espero que não seja para sempre. Então, meus planos de férias sempre serão bem limitados. Sim, não, nós também já fomos críticos em relação à Rússia e à China. E uma coisa, na verdade, eu tive que ir para a Índia porque meu avô faleceu. Isso foi há anos e consultamos o advogado. Evite rotas por esses países, pois um pouso de emergência pode representar risco. E Belarus realmente fez algo assim, onde eles propositalmente fizeram um avião pousar lá, que não deveria ir para Belarus, como se fosse uma emergência, e prenderam um jornalista que estava nesse avião. Sim, eu olho as rotas de voo. Fui ao Camboja e estava vendo as rotas de voo. Entre onde? Entre a Polônia e o Camboja. E sobre quais países eu estava voando. Caso houvesse uma emergência acidental do controle de rádio, porque o controle de rádio acabou. Cada país registra os passageiros de voos comerciais em seu espaço aéreo. Então eles podem, se houver algum alerta, se realmente quisessem fazer aquele avião pousar. Então isso é sempre algo a se considerar. Isso mostra que este jornalista fez como os russos, cruzou a fronteira sem permissão e só filmou crianças de bicicleta. Mas, aparentemente, isso é considerado o pior crime do mundo. Agora você mencionou que conversou com russos em Kursk. Isso é interessante, pois não sei se vi no seu vídeo ou em outro. Os russos acreditavam que eram soldados da OTAN, pois a propaganda russa afirma que estão em guerra com a OTAN. Eles não perceberam que eram soldados ucranianos, que não queriam ferir cidadãos russos e até deram água e comida. Vi isso no seu vídeo. Soldados ajudavam enquanto o exército russo os abandonou. Sim, quero dizer, não falei o suficiente com russos sobre que soldados eles esperavam ver. Mas eles, de novo, as maiores reclamações deles eram que não conseguiam mais ter um bom sinal de celular por causa da interferência. Então, não conseguiam entrar em contato com os parentes direito. O que, pra mim, eu fiquei meio, tipo, sabe? Vocês também poderiam ficar um pouco mais incomodados com o que o seu país está fazendo com a Ucrânia. Talvez pensar um pouco sobre isso, sabe? Mas não, pra eles, essas eram as únicas reclamações. Fora isso, eles eram bem cuidados. Estavam praticamente bem. Recebiam pão, ajuda alimentar e saqueavam seus próprios supermercados. Um cara andava com uma cesta de pão, dizendo que sempre quis ter uma. A cena foi bem surreal e estranha. Mas sim, quero dizer, eles estavam nos primeiros dias, de acordo com os primeiros relatos que li de jornalistas. Eles achavam que tudo seria OTAN francesa. Achavam que seria isso, porque ainda estavam recebendo propaganda russa sendo transmitida nas telas de suas TVs. Ao ouvirem sobre a vida dos ucranianos e o que o país fez com eles, alguns deles ficaram um pouco solidários, eu acho, mas a maioria era bastante indiferente. Foi nesse momento que abordei a mentalidade russa e a indiferença comum dos russos em relação aos ucranianos. Isso é resultado tanto da propaganda russa quanto do fato de virem de um país imperialista e colonialista. Essa foi a experiência que tive lá, o que achei interessante. Estamos falando sobre como os russos deveriam se sentir. E claro, eu concordo que eles deveriam sentir algo em relação à Rússia, tentando tomar um país soberano e matando civis inocentes. Um dos seus conteúdos viralizou recentemente no Instagram, mas não sei se foi no TikTok. Acredito que muitos russos estão irritados com isso. Vamos mostrar para o público entender. Você basicamente argumenta que muitos russos que deixaram a Rússia não se importam realmente com o que o país deles está fazendo. Eles só não querem ser afetados, por isso foram embora. Não são contra a guerra, talvez só alguns sejam. Vi só um trecho do podcast. Você acha que eles não deveriam receber vistos? Parece que a União Europeia está debatendo isso agora. Diversos opositores russos se posicionaram contra isso.
Sim, veja alguns russos de destaque que deixaram o país. Apesar de grandes canais no YouTube se declararem contra a guerra, a maioria de seu conteúdo é contra o descontentamento. Eles ficam irritados porque não podem mais fazer certas entregas. Ficam irritados porque podem ser convocados. É uma queixa pessoal, não sobre o que o país deles faz. Roman, um youtuber famoso com 1 milhão de inscritos, fez um vídeo sobre mim, mas não sobre Bucha. Não comentou o que seu país fazia quando saía nas notícias, mas fez um vídeo reclamando sobre a União Europeia, apertando a segurança russa, os vistos russos. E na verdade, eu sou da opinião de que nenhum russo deveria ser autorizado a entrar na União Europeia agora. Nenhum. Nem como refugiado, nem como turista. Porque, neste momento, a Rússia, como Estado, declarou guerra, não só à Ucrânia, mas basicamente ao resto da Europa. Assistindo à Rússia hoje, dizem estar em guerra com a OTAN. E o risco de espionagem é altíssimo. E o dinheiro que a maioria dos russos ricos recebe está associado ao governo. O governo da Rússia, economicamente, é um país em guerra que gasta a maior parte do seu dinheiro nessa guerra. Geralmente, soldados ou oficiais de alta patente vão às montanhas da França. E gastando o dinheiro do Kremlin, recebido para matar ucranianos em champanhe e resorts de luxo. Acho que a Europa não deve tolerar isso e, enquanto durar, russos não deveriam ser permitidos no continente. E isso pode até parecer insensível, mas se você quiser reclamar sobre isso, eu sugiro reclamar com o governo russo ou ficar irritado com o que a Rússia está fazendo. Emitimos 580 mil vistos de turista aceitos na zona Schengen este ano, um aumento de 30% em relação ao ano passado. Eu acho que isso coloca a Europa em risco e normaliza as relações com um país que não está se comportando como uma nação civilizada. Então, eu sou totalmente contra isso, e ainda mantenho essa opinião. Se você é russo e não gosta, é o resultado do comportamento colonialista e imperialista do seu país. Veja como os esquerdistas falam sobre o passado colonialista e maligno da Grã-Bretanha nos anos 1700, o que fizeram com a Índia, o que fizeram em todo o mundo. E que, ao longo das gerações na sociedade britânica, ainda deveríamos sentir algum tipo de culpa coletiva na Grã-Bretanha, que os britânicos deveriam sentir por isso. Mas a Rússia está fazendo isso hoje. Mas, ao que parece, os russos não precisam sentir culpa coletiva, mesmo sendo daquele país e pagando impostos. Então, não tenho tempo para isso. E eu acho que o motivo pelo qual os russos ficam tão irritados quando falo sobre isso é porque isso toca em um ponto sensível. Isso mexeu com eles. Eles sabem que foram embora porque a vida ficou difícil. Por fim, se eu falasse agora com um russo que saiu em 2022 por discordar da guerra, eu perguntaria, por que não saiu em 2014, quando seu país tomou a Crimeia? Quando eles agiram no Donbass, por que você não saiu antes, quando fizeram o mesmo na Geórgia? Só quando as sanções começaram e a vida ficou mais difícil, foi que você decidiu pegar um avião e sair da Rússia? Então, eu perguntaria, se você é russo agora, por que só agora, se seu país já faz isso há muito tempo? E eu não vou recuar disso! Não, isso faz sentido. Eu entendo o argumento que você está fazendo. É aqui que eu quero levantar um argumento. Na verdade, acabei de ouvir do Garry Kasparov. Ele é muito conhecedor da história russa, da política russa e de tudo mais. O argumento dele para acabar com a guerra é explicar que queremos provocar uma fuga de cérebros da Rússia. Queremos que essas pessoas inteligentes que ajudam o regime e, consequentemente, prolongam a guerra. Queremos que saiam da Rússia para outros países. E a maneira de fazermos isso é, em vez de conceder vistos de visitante, que eu acho que ele também é contra, deveríamos simplesmente conceder vistos de refugiado. Eles precisam denunciar a guerra, mas isso é ilegal na Rússia, então não podem voltar e podem ir para outro país. Isso faz sentido para mim. De novo, não sei quanto a você, mas não acho que os países ocidentais enviarão tropas, pois não parece provável pelo que vimos. Então é improvável que a Ucrânia consiga expulsar a Rússia. Eu quero que isso aconteça. Só falando realisticamente, eu não sei o quão provável isso é. Uma forma de acabar com a mentalidade imperial russa é o colapso da Rússia, como ocorreu com a União Soviética. Queria saber o que acha desse argumento. Sei que não teve muito tempo para pensar, já que acabei de contar, mas qualquer reação sua me interessa. Acho inteligente. Os escalões superiores da Rússia conseguem sair facilmente a qualquer momento desde 2022. Não se trata de conseguir ou não vistos de refugiados. Eles podem e já conseguiram fazer isso. Eles podem basicamente pegar voos para a Turquia e depois para a Europa. E podem fazer o que quiserem. Isso é um fato muito relevante. Eu realmente não acho que isso faça muita diferença.
Quero dizer, realmente não acho que haja muito argumento. Provavelmente estamos falando de um número muito pequeno de pessoas. A Europa enfrenta novamente o risco de espionagem russa e deveríamos adotar tolerância zero. Além disso, há o problema da fuga de cérebros. A maioria dos russos inteligentes da fórmula já foi embora. Eles deixaram o país. Já está passando por uma escassez de mão de obra agora. Eles participam ativamente da guerra e do governo. Não sei quem são essas pessoas nem onde estão, mas acredito que são tão poucas que não faz diferença. Isso não inclui todos os russos. Bill Browder é um dos meus maiores ídolos. Esse é um homem que ajudou a criar empresas com Putin nos anos 90 e percebeu o quanto aquilo era um estado mafioso. Tornou-se um refugiado na Grã-Bretanha e passou sua carreira falando sobre a Rússia, sobre o que a Rússia realmente é, sobre por que eles estão cometendo esses crimes. Ele escreveu ótimos livros sobre isso e agora está na lista de Vladimir Putin por revelar como a Rússia funciona. Ele é um herói e incrível por isso. E ele é russo, certo? Não odeio todos os russos. Mas ele ativamente desmontou, usando as informações que tinha, o que viu dentro daquele sistema. E por isso eu o parabenizo. Não vi isso vindo de outros russos. Pessoas que têm feito matérias negativas sobre mim, russos conhecidos no YouTube, não fazem isso. Eles não falam sobre os crimes de guerra que Putin está cometendo. Eles não falam sobre a mentalidade imperialista que levou a isso acontecer. Eles fazem vídeos de exposição sobre jornalistas pró-Ucrânia, o que é um pouco estranho, mas acho que dá uma boa receita de anúncios. Então, isso significa que eu meio que entendo. Acho que assisti a um vídeo emocionante. Esse debate sobre visto deve ser interessante de acompanhar, já que a União Europeia está agindo e há opiniões dos dois lados. Acho que estão com argumentos razoáveis. Vamos ver onde isso vai dar. Por que não tratamos dos vistos? Sim, acho que será interessante. Vistos de turista realmente passam uma mensagem para o mundo. Você pode vir e gastar seu dinheiro aqui. Não nos importamos de onde vem. Essa não é uma boa mensagem. Permitir que generais russos responsáveis por mísseis vão para Santrop. Eu acho que isso simplesmente não é nada bom. Com certeza não, é uma loucura. Acho que você também tweetou isso. Existe voo direto para a Turquia, país da OTAN, o que é insano. Eles têm sido publicamente contra a guerra, e qualquer russo pode simplesmente ir para a Turquia. Na verdade, acho que Abramovich, já que ele não pode ir para Londres agora, está passando muito tempo na Turquia. Sim, Turquia e tudo mais. Bem, Turquia, a questão da OTAN é muito importante. Qual é o objetivo da OTAN? Se é possível normalizar relações com a Rússia, que se opõe à OTAN e declarou guerra a ela, então é isso. Fiquei chocado quando estava naquele aeroporto e vi todas aquelas cidades russas e voos indo e vindo dessas cidades russas. Eu pensei, o que estamos fazendo? Qual o objetivo da OTAN? Agora, Falando sobre a OTAN, recentemente Polônia e, acho que Romênia, tiveram seu espaço aéreo atacado, mas não violado. Foi um ataque. 19 drones. É insano. Você esteve recentemente na Estônia, outro país báltico. Como foi lá? Acho que você foi para uma guerrilha militar. E qual é a sensação que você tem das pessoas? Elas estão esperando uma invasão. Parece que é isso. bem, sim. Quero dizer, a Estônia sabe o que é a Rússia, porque eles foram colonizados da mesma forma pelos soviéticos, assim como este país foi, assim como a Ucrânia. Então eles sabem qual é a ameaça russa e conseguem ver a Rússia aumentando sua retórica contra a tomada dos Bálticos. Putin já afirmou que todo território onde um soldado russo pisou na história, sua expressão favorita, inclui os Bálticos. Eles querem tomar isso, já documentado e mostrado na televisão. Então eles estão construindo uma nova linha de defesa. Uma linha de defesa muito longa, chamada de Nova Linha de Defesa do Báltico. E estão fazendo isso rapidamente. Essas são trincheiras antitanque, outros tipos de trincheiras e fortificações. Há uma ponte chamada Ponte da Amizade, que cruza o rio Narva, ligando Narva à Rússia, e agora possui dentes de dragão. São antitanque, feitos para parar tanques. Então não é mais amigável. Mas, novamente, qualquer país que esteja próximo da Rússia, que seja fisicamente próximo ou que tenha sido colonizado pela Rússia, conhece a ameaça russa. Os estonianos sabem disso melhor que muitos. Por isso, fui lá fazer um filme. Viajei pelo país da costa oeste ao leste, inclusive Narva, para conversar com quem viveu sob ocupação soviética. Mas também conversei com soldados britânicos, franceses e americanos que estavam treinando com tanques Challenger 2 nas florestas, disparando esses tanques em preparação para uma guerra terrestre. Perguntei a alguns soldados britânicos, o que foi surreal, pois costumo falar só com ucranianos. Eram soldados reais da OTAN. Perguntei,
Estão prontos para lutar contra os russos? Se eles cruzarem o rio Narva ou a fronteira, vocês estão prontos? Eles responderam: esse é nosso dever. É por isso que estamos praticando agora. É por isso que estamos nos preparando. E isso mostra o quão sério é realmente a ameaça. Muitos nos Estados Unidos e até na Grã-Bretanha não percebem que Putin não vai parar na Ucrânia. Se Putin conquistar este país ou reunir mais recursos, não vai parar na Ucrânia. Por isso, fui lá mostrar essa ameaça, as fortificações e os preparativos que a OTAN precisa para o pior cenário nos Bálticos. Um rápido avanço da Rússia. Mas foi realmente incrível de ver. Também entrevistei o chefe da nova unidade de drones na Estônia, que aprendeu com pilotos e tecnologia de drones na Ucrânia. Como montar uma unidade de drones, como combater drones, como usar inteligência artificial para operar drones. Ele me mostrou em seu escritório todos os drones que vi sendo usados no Donbass e em Kherson. E foi super interessante porque eles diziam, sabe, a guerra mudou, sabe? E se você olhar para os Estados Unidos agora, eles ainda estão falando sobre caças. Ainda estão falando sobre tanques e superioridade aérea. Tipo, essa guerra mudou significativamente agora e passou a ser sobre drones. A Estônia aprendeu rapidamente com os ucranianos a montar unidades, posicioná-las e entender seu funcionamento. Conversavam sobre drones de fibra óptica em uso atualmente. Aproximadamente metade da fronteira entre Estônia e Rússia é um reservatório. É água. Cabos de fibra óptica se desintegram em segundos e param de funcionar. Então, sabe, eles até disseram que esses drones de fibra óptica, na verdade, não são um grande problema, porque assim que eles sobrevoam o reservatório, eles param de funcionar de qualquer jeito. É um documentário informativo em que trabalho, abordando a ameaça russa e como a guerra mudou e eles se adaptam. Mas eu saí daquele país pensando, caramba, isso realmente parece real. E eu vi caminhões militares vindo da Polônia, passando pelo corredor até a Lituânia e indo até os Balcãs. E dava para sentir essa presença militar, esse aumento das forças armadas. E agora, na Polônia, você vê esses comboios de tanques indo em direção à fronteira com Belarus. Quando falamos de escalada, é isso que os direitistas fazem desde o início das discussões sobre ajudar a Ucrânia. Isso é por causa da escalada da Rússia. A Rússia dizendo continuamente que quer dominar a política. A Rússia lançou 19 drones armados no espaço aéreo da OTAN. Essa é a verdadeira escalada que está acontecendo. E vai piorar. Esses 19 drones vão se tornar 50 drones e depois vão se tornar 100 drones. Haverá uma noite em que vários aeroportos na Polônia e Ucrânia serão fechados temporariamente, pois a Rússia faz guerra de forma lenta e gradual. Eles esperam pelo cansaço, esperam as pessoas ficarem entediadas, esperam as pessoas seguirem em frente e então dão o próximo passo. Tomaram a Crimeia em 2014, depois tentaram Kiev. Esperam que as pessoas se cansem. Dizem, 50 drones na Polônia. Nossa, que loucura! Bem, quem sabe sobre isso? Eles meio que esperam por isso e então aumentam seus ataques. E é disso que se trata. É um teste de paciência para a OTAN e todos nós. Vai piorar até o Natal, com o outono se repetindo. Com certeza. Outro ponto que muitos não percebem é que a Ucrânia está na linha de frente da OTAN. David Petraeus comentou que aprendeu muito apenas visitando a Ucrânia. Os Estados Unidos da América deveriam, ou a OTAN como um todo, deveriam ter um motivo egoísta para não desistir da Ucrânia, porque se a Rússia, vamos supor no pior cenário, se a Rússia conseguir tomar a Ucrânia, eles terão um exército mais forte, com pessoas melhores que os russos em combate e inovação com drones, podendo avançar ainda mais. Então esse é outro ponto interessante, sobre o qual muita gente não fala. A Ucrânia provavelmente é um dos exércitos mais fortes atualmente quando se trata de guerra com drones. Bem, o exército ucraniano é o exército mais adaptável do planeta para lidar com o novo tipo de guerra que estamos enfrentando, que é a guerra com drones. Mais de 90% do equipamento destruído e das baixas em 2025 nesta guerra são causados por drones. Os ucranianos entendem mais de drones que qualquer outro exército. O exército dos Estados Unidos da América tuitou há 3 meses um teste em que eles haviam lançado uma granada de um drone e disseram, pessoal, juntem-se, juntem-se. Olhem, conseguimos lançar uma granada de um drone. Já viram isso? Essa é a tecnologia mais louca. Os ucranianos pensaram, isso é sério? Fazemos isso há 2 anos e meio, enquanto outros países ainda estão atrasados. Por isso, os ucranianos sabem como lutar o tipo de guerra que enfrentamos em 2013 e 2014 e como as coisas estão evoluindo.
E por isso, parar os russos aqui neste país vai ser muito mais fácil do que pará-los com o equipamento antigo que temos com a OTAN e lutando nas cidades e vilarejos em lugares como a Polônia. Tanques destruídos por adolescentes de 14 anos com óculos de visão noturna em segundos. É como soldados de 18 anos fazendo o mesmo. Esta é a maneira mais fácil e eficiente de parar a Rússia e parar o russo. O perigo é não ajudar a Ucrânia agora com o necessário, financeiramente e fisicamente. Com certeza. Agora, outro ponto interessante, na verdade, é que eu estava conversando com um investidor de risco que atua nesse setor de drones, e isso foi engraçado. O tweet que você mencionou, eles também o apagaram, então perceberam que era constrangedor, ou não sei o que perceberam, mas apagaram o tweet. Mas isso é algo que podemos aprender muito rápido, certo? Tipo, como os drones funcionam, o maior problema vai ser a produção. Na China, é como se um único código de endereçamento postal tivesse tudo para produzir até milhões de drones. Todo o equipamento e coisas ficam próximos, dá para ir andando de uma fábrica para outra. Nos Estados Unidos da América não temos isso. Muita gente que pensa no futuro da defesa percebe isso. Eles buscam formas de construir isso nos Estados Unidos. Porque seria isso que a Ucrânia tem. A Ucrânia está produzindo, acho que 5 milhões de drones agora, o que eu não sei quanto disso ainda vem da China. Porque eles usam alguns drones da DJI e simplesmente, adaptam para usar como uma arma. Mas eu fico pensando quanto disso é realmente independente. Nem todas as peças podem ser feitas na Ucrânia. A maioria vem de impressoras 3D e tecnologia óptica. Muita coisa depende de peças chinesas que só podem ser realmente produzidas em massa lá e que ainda estão chegando. Então, há um certo gargalo por causa disso. Mas não se trata apenas de números. Quero dizer, a fabricação em massa desses drones na China é preocupante. Os números vão ser uma parte significativa disso. Também envolve o tipo de drones e a rapidez com que podem ser adaptados para bloquear e contra-atacar frequências. Você pode fabricar 50 mil drones, mas em um ano pode surgir um dispositivo com inteligência artificial capaz de derrubar 1000 drones por segundo, tornando-os inúteis. É quase uma questão de qual lado consegue se adaptar mais rápido, qual lado consegue bloquear, qual frequência mais rápido, qual lado consegue criar um tipo de nave-mãe que não pode ser detectada e que pode soltar todos os drones. Escala é um problema, mas temos vantagem. Países como este são adaptáveis. Aqui, você pode modificar um drone, pode testar algo no campo de batalha em 24 horas e pode obter resultados imediatos do campo de batalha em 24 horas sobre como aquilo funciona. Você pode fazer ajustes, diferente de projetos produzidos em massa e armazenados por um ano em fábricas. Então vai ser interessante, mas eu acho que agora é uma questão de inovação. Os sistemas de torre que os ucranianos desenvolvem atualmente, capazes de derrubar desde drones First Person View até mísseis S-300, já existem. Custam de $300 a $30 mil cada. São caros, mas muito avançados, e podem derrubar muitos drones First Person View rapidamente. Então, novamente, agora é mais sobre avanço tecnológico do que sobre escala neste momento. Mas não sabemos. No futuro, as coisas vão mudar. Sim, como diz o professor Clark na Sky News, é sempre sobre a resposta e a resposta à resposta. Isso é a guerra. Sim, o quão rápido você consegue identificar os novos tipos de drones que os russos estão usando e quão rápido você consegue criar algo para derrotá-los. É interessante. Passo muito tempo com unidades neste país que me mostram novas gerações de dispositivos. Mas eu não tenho permissão para mostrar nada disso nas minhas filmagens até que tenham se passado, 3 ou 4 meses, certo? Porque é tudo sigiloso. É chato saber disso e não poder mostrar. Mas o que eles desenvolvem agora é realmente impressionante. Parece ficção científica, é o futuro. Não acho que a China esteja produzindo em massa. Eu acho que qualquer coisa que a China esteja produzindo em massa, tudo isso poderia ser neutralizado rapidamente com um único sistema de interferência. Fantar tem um sistema que basta instalar no telhado para emitir um pulso. E ele pode simplesmente derrubar todos os drones do céu, o que só pode ser impedido com coisas como fibra óptica. Eu não acho que a China esteja fabricando isso. Então é sim, isso meio que já foi além do esperado. Pergunta. Sim, é insano, tenho certeza. Sobre os drones que você mencionou, mas não pode comentar. Logo veremos isso nos canais russos do Telegram, quando atacarem as refinarias. Sim, quero dizer, esses drones, lamento. O mesmo vale para os mísseis Samingo que o país está desenvolvendo. Acho que estão fazendo só um por dia até agora. Precisam aumentar, mas falta um material. Eles têm que resolver isso. Vai ser interessante. Os mísseis, com certeza. Especialmente nas refinarias, né? No mês passado foi insano com ataques de drones. Vimos 20%, 25%, 15%. Não sabemos o número exato, mas foi enorme o que eles tiraram.
E isso só deve piorar com mísseis, pois será bem mais difícil e demorado reparar danos deles do que de drones. E tem uma escassez de mão de obra. Então, não tem ninguém realmente para consertar essas coisas também. A grande falta de mão de obra devido à fuga de russos e mobilização de pessoas que poderiam consertar refinarias de petróleo. Eles estão numa situação difícil, então isso vai demorar muito para resolver. Ontem, postei um tweet. Acho que teve cerca de 500 mil de visualizações, porque muita gente realmente entendeu esse ponto. E é que, se a Ucrânia realmente continuar nessa trajetória de continuar destruindo essas refinarias na velocidade que estão fazendo, existe uma chance real e verdadeira de que, em um ano, a Rússia não consiga mais bancar isso. O Kremlin falirá e os soldados só recuarão, certo? Os soldados russos não lutam por uma grande ideia moralista. Eles lutam por $2.500 mensais, 10 vezes o salário normal. Se não receberem, param de lutar. Talvez os ucranianos recuperem as áreas que controlavam. Nunca pensei que diria isso após quase 3 anos reportando aqui. E, pela primeira vez neste mês, isso realmente parece possível, porque 40% de toda a receita da Rússia, toda ela, vem do petróleo e do gás. Tem diamantes e outras coisas, mas o principal é o petróleo e gás. Se isso diminuir, basicamente acaba. E as pessoas contestam isso e dizem, bem, há novos relacionamentos com a China, há novos relacionamentos com a Índia. Isso requer novos oleodutos muito longos, uso intenso de máquinas e deve levar cerca de 1 década para construir. Isso não vai acontecer agora. Apesar dos acordos e apertos de mão, a escassez de mão de obra impede a construção dos oleodutos. Este é um momento específico e delicado em que a Ucrânia pode focar em acabar com a conta bancária do Kremlin. E então isso acabou. E essa é a primeira vez que eu digo isso, até mesmo na Ucrânia. Mas é verdade, se você olhar os números, é verdade. Eles só precisam fabricar mais desses mísseis rapidamente. E já que estávamos falando sobre dinheiro para os soldados russos, eu sei que você falou sobre isso, e tenho certeza de que os russos não ficaram felizes com esse vídeo. Vi você discutindo sobre lá, não sei se realmente viu isso. Na Rússia, há cursos que ensinam garotas a se casarem com soldados russos para obter dinheiro. Não sei se você mencionou o curso, que por si só já é interessante. Tem pessoas lucrando ensinando outros a aproveitar esse sistema. Sobre o que você fala, o sistema onde as pessoas comemoram, até as famílias comemoram quando alguém morre no campo de batalha, porque agora elas vão receber um grande bônus. Isso retoma o que mencionei antes. Há uma indiferença à vida humana em vários níveis da sociedade russa. Não são todos os russos, mas muitos se animam e se gabam no TikTok quando o marido morre na guerra. Eles ganham um carro, uma torradeira ou até um moedor de carne de graça, dependendo da situação, o que pode ser irônico. Mas eles estavam comemorando isso porque tem algo estranho. Há algo estranho na mentalidade russa agora, dentro da Rússia como ela é, que é um total desrespeito por qualquer coisa além do que você pode conseguir. Se isso significa conseguir algo porque seu marido morreu na guerra, então é isso que terá. Houve prisioneiros de guerra russos que estão sendo devolvidos, que foram capturados e levados de volta para a Rússia. Eles fizeram ligações, uma gravada com a mãe dele, onde disse, finalmente estou voltando para casa. E ela ficou furiosa com ele porque disse, bem, isso significa que não vamos receber o pagamento do governo. Esse é o tipo de país de que estamos falando agora. E é por isso, novamente, que isso tem durado tanto tempo, porque a vida é barata e descartável na Rússia. É por isso que eles estão jogando milhões no moedor de carne para pegar tudo o que puderem aqui, por causa dessa mentalidade. Quero dizer, é como uma loteria, um sistema de apostas entre os soldados nessas situações. Se ouvissem, diriam, e qual o problema? Só é um jeito de conseguir algo de graça. Do que ele reclama? Esse é um ótimo esquema. É uma ótima maneira de conseguir algo de graça. Eu não sei. Honestamente, em certos aspectos, isso passa dos limites. Eu realmente não sei o que está acontecendo naquele país. Sim, é insano. Agora, outra coisa sobre a qual quero falar são alguns políticos que são muito pró-Rússia, e você realmente colocou um deles em muitos problemas. Porque eu não gostaria que meus políticos dissessem isso, tipo, ei, se crianças estão sendo sequestradas, talvez elas quisessem ser sequestradas. Isso é insano. Espero que vejamos isso na Batalha Fox. Cidadãos de Chipre, se não me engano de onde ele é. Espero vê-lo ser removido pelo voto. Mas talvez possamos conversar. Você pode falar um pouco sobre como isso aconteceu? Tipo, você pegou ele de surpresa no Parlamento da União Europeia. E vocês conversaram depois, tipo, desde que você fez a entrevista? Você está dizendo que não tem ninguém olhando pra...
Um que temos contra. Você está desviando a entrevista. Não me interesso pela Turquia no momento. Podemos falar disso depois. Hoje falo disso porque você divulga propaganda russa agora. Por que faz isso? Você evita minhas perguntas e só fala da Turquia, que não tem relação com isso. De jeito nenhum. Não acho que ele seria. Nós não achamos que ele teria muito a dizer além de palavrões. Não foi exatamente uma emboscada. Foi que ele tinha bloqueado meus e-mails e todos os outros e-mails de qualquer jornalista. Sim, este é um membro do Parlamento Europeu do Chipre. Esse indivíduo divulga muita desinformação do Kremlin, amplificada por Elon Musk, alcançando milhões e abordando territórios ocupados e regiões da Rússia. Na verdade, ele até usa citações dos referendos no Donbass que foram feitos sob ameaça de armas, para justificar essa invasão, para justificar a invasão da Crimeia. E então, ele fez o impensável. Ele votou contra uma moção que a União Europeia havia aprovado para condenar o sequestro de crianças que foram raptadas pela Rússia. Foram 530 votos, 3 abstenções, e ele foi um dos que disse não. Isso foi revoltante. E naquele momento eu disse, certo, vou começar a investigar essa pessoa. No dia seguinte, ele viaja para Moscou para o desfile do Dia da Vitória. Algo inacreditável, pois conseguiu ingresso e dinheiro. Eu disse, isso é perigoso. Essa pessoa não só espalha desinformação no Twitter, mas eles ocupam um cargo que vota em coisas importantes, como sanções, como ajuda à Ucrânia. Então eu disse, vou investigar ele. E eu tenho experiência em jornalismo há muitos anos em Londres, investigando várias pessoas diferentes. Então coloquei todos os meus recursos nisso. Ele me bloqueou. E eu entrevistei um dos antigos amigos dele do ensino médio. E o amigo dele disse, Kailin, a única coisa que Fidias realmente se importa é com fama e dinheiro. Só isso. Ele só liga para fama e atenção. E rapidamente... Eu só quero dar mais contexto para o público. Ele era um youtuber antes disso e fez muitos vídeos polêmicos. Ele foi ao Japão e roubou dinheiro do público. Ele buscava visualizações usando o metrô de graça e postando sobre isso. Um youtuber bastante polêmico, para dizer o mínimo. Sim, ótimo para quem quer ser comediante bobo ou youtuber de pegadinhas. Mas não é tão bom quando vota contra o sequestro de crianças para a Rússia. Você não pode aplicar o mesmo princípio. Mas foi meio que isso que ele fez. Ele aplicou a mesma bobagem sem seriedade à política. Eu postei um vídeo dizendo que estava investigando ele por ser um agente russo, por ter ligação com a Rússia, e que eu estava expondo ele. O vídeo atingiu 1 milhão de visualizações e chamou a atenção dele, como o amigo previu. Então, decidi fazer uma entrevista. Ele falou, vamos fazer no parlamento, do meu jeito. Você paga suas despesas. Será em uma sala, com minha equipe de filmagem. Eu sabia exatamente o que ele ia tentar fazer, porque ele já fez isso com outras pessoas. Que é encurralar alguém, filmar por conta própria e depois lançar uma versão fortemente editada, fazendo a pessoa parecer mal. Então eu disse, claro, perfeito, que tal? Incrível, maravilhoso. Mal posso esperar para visitar Bruxelas. Sempre quis ir, mas estive em Bruxelas muitas vezes nos últimos anos. E tenho muitos amigos no parlamento. Fiz algumas ligações e eurodeputados disseram que poderiam me colocar no parlamento antes com um passe de imprensa e ajudar na entrada. Contratei uma equipe de filmagem e preparei tudo. Iríamos nos encontrar às 14 horas no covil dele. Decidi pegar 2 banquinhos altos e colocá-los um de frente para o outro, impedindo que ele escapasse. O centro de Evarland é onde todos almoçam e passeiam. Fica bem no meio, então ele não teria como escapar. E eu liguei para ele e disse, Fidias, já estou aqui dentro. Na verdade, estou com um amigo aqui. Então, vamos começar logo. Mas, vamos nos encontrar no refeitório. E então eu estava sentado na cadeira e disse, certo, sente-se, vamos sentar. E eu vou fazer algumas perguntas para ele. Ele parecia muito nervoso ao perceber o que tinha ocorrido. Eu havia invertido toda a situação. A entrevista não seria manipulada, e eu a divulgaria com minha equipe. Foi então que tudo começou a desmoronar. Ele já tinha um roteiro ensaiado para usar comigo. Típico de besteira caça-cliques. E a Turquia? Isso, você falou com uma fonte ruim. E eu imediatamente encerrei tudo. Perguntei, por que você votou contra o retorno das crianças ucranianas ao país? Ele disse, e se isso, e se aquilo? Eu respondi, não, Fidias. Por que fez isso? E ele, bem, na verdade... A verdade veio à tona. A indiferença dele. Não sei o que mais poderia ser. Talvez seja isso. Alguns queriam ser sequestrados, o que chocou milhões. Deputados europeus reagiram quase em tempo real. No Instagram, a Cyprus Televisão transmitiu isso por horas a fio.
dizendo que ele havia humilhado Chipre, os cipriotas. Transmitiram em todos os canais locais. Não acho que ele seria reeleito. Lembro de sair de Bruxelas naquela noite, pois isso foi transmitido às 17h e já tinha viralizado muito. Isso circulou por todos os grupos de deputados do Parlamento Europeu. Andando por Bruxelas, quase meia-noite, pessoas apertavam minha mão. Deputados diziam, graças a Deus. Alguém expôs essa pessoa porque sabíamos que havia algo podre acontecendo. Essa pessoa vinha se safando dizendo algumas das piores coisas. E tipo, você finalmente trouxe isso à tona. Acho que isso é uma das coisas que mais me orgulho na vida. Porque você realmente não consegue chegar à verdade sobre algo até sentar fisicamente e tirar isso da pessoa. E ela não pode fugir, não pode sair. É como a entrevista do Príncipe André que Emily Maitlis fez, onde ele falou sobre o Pizza Express. Ele começou a suar por causa da ligação com Epstein. São entrevistas icônicas. Isso só aconteceu porque ele estava sentado e não podia sair. Só assim chegamos à verdade. Por isso fui a Kursk e às linhas de frente. É preciso ir até lá para ver o que realmente acontece. E eu não vi nenhuma propaganda russa sendo divulgada desde Fídia, desde então. Então isso é muito bom. Não, isso está ótimo. Só quero dar mais contexto ao público, pois eles não conhecem Fídia, especialmente nos Estados Unidos da América. Esse é um tema em que quase todos concordam. Por isso, Putin é considerado criminoso de guerra e procurado, pois o Código Internacional o condenou por sequestrar crianças. Além disso, quando Putin visitou o Alasca, a primeira-dama entregou ao presidente Trump uma carta para ele pedindo: devolva as crianças ucranianas para casa. Temos um político no Parlamento Europeu dizendo: ah, não, elas queriam ser sequestradas. É como se você não pudesse inventar uma história pior, basicamente. Não, mas foi muito revelador. E há muitas outras pessoas como ele também que têm a mesma mentalidade. Ele só acabou sendo o mais conhecido. E não vou terminar com ele. Quero dizer, vou entrevistar muitos outros políticos pró-Rússia que estão nos Vipers. Legal, estamos ansiosos. Obrigado novamente pelo seu tempo. Vamos colocar o link do seu canal no YouTube e Twitter. Se quiser adicionar outro link, é só avisar. Não, é só isso. Se quiser conferir meus próximos relatos, o filme sobre a Estônia sai em alguns dias. Acabei de voltar. Vou para Kherson em breve e farei uma atualização sobre o que ocorre lá. Para ver, basta digitar meu nome.